Ei, gente, boa tarde. Alguns rostinhos conhecidos aqui, um prazer ter vocês aqui. E eu vou falar sobre um tema que eu amo, criolipólise, né? Já são 12 anos trabalhando com crio. Confesso que chegou uma época, assim, da minha caminhada que eu deixei a crio para lá. Só que aquilo que cruza o nosso caminho, uma hora sai, mais uma hora volta. Então tinha que ser. Então já são 8 anos que eu voltei a trabalhar com crio. E para mim não existe nada mais que entrega mais resultado quando você sabe trabalhar com a crio. Quem aqui trabalha com crio de sucção? Levanta a mãozinha para mim. Quem trabalha com crio de placa? Levanta a mãozinha. Então, a placa hoje ela está ganhando muito mais no mercado do crio do que a crio de sucção. Só que a gente vai falar um pouquinho, vou trazer para vocês várias dicas, desde o primeiro passo, quando eu começo a trabalhar com a crio, o que realmente eu devo fazer, desde o momento da minha avaliação, trazendo dicas, e depois a gente vai falar um pouquinho tanto sobre a crio de placa quanto a sucção. A gente está com um recém-estudo, que vai agora sair no PubMed, um estudo assim mais recente de crio, da crio de placa. Ano passado a gente fez o estudo de crio de sucção e agora crio de placa. Então, qual será a crio melhor? Será crio placa? Será sucção? Como eu trabalho com as duas em conjuntos? Hoje, pela nossa visão, pelos estudos, a gente vê que tem área que a gente jamais pode colocar sucção. Então, obrigada. Até outro dia, né, quando a gente não sabe de nada. Quem que deixava aí crio 1 hora direto no abdômen? Quem deixava 50 minutos direto? Quando a gente não sabe, Deus protege, os anjinhos da guarda estão lá. Então, Deus já nos livrou de tanta coisa, porque trabalhar com criolipólise, 50 minutos ou mais, isso é assim, inadmissível. Não dá. Então, a gente vai falar sobre um pouquinho, tá? Sobre isso. Mas antes eu vou começar a falar, já me apresentou muito bem. Hoje a gente tem um curso Iceboard, que é voltado para a crio de placa. Sou mentora da crio da Cris com a crio da Duda, que é minha parceira aí junto com a Cibele. Primeira coisa que eu quero falar é desvendando todo o segredo de um processo quando a gente fala, principalmente em trabalhar com estética, que é foco no resultado. O paciente nos procura, não nos procura porque ele nos acha bonitinha, gente boa. Não, ele nos procura porque ele quer ter resultado. E quando eu sei que o paciente vai ter resultado, qual que é o primeiro contato? A avaliação, não é? Então, hoje a avaliação, eu vou falar para vocês, trazendo um pouco da minha vivência da clínica para cá e compartilhando com vocês. Quando o paciente manda uma mensagem para a clínica, querendo saber como é que funciona a avaliação, primeira coisa que ele recebe é um vídeo meu me apresentando. Eu sou muito visual, porque a gente precisa gerar conexão com esses pacientes. Então, ele recebe um vídeo, eu falando, olá, meu nome é Maria Eduarda, sou estética biomédica, estou aqui para poder te explicar como é que vai ser o nosso primeiro contato. Pronto, já gerei conexão ali com o paciente, porque ele já me viu, já me apresentei ali para ele, e aí ele agenda a avaliação. Eu tiro 2 dias para poder fazer a avaliação hoje na clínica, que é terça e quinta. Hoje a gente cobra um valor claro, mas eu sempre preciso entregar mais na minha avaliação. E o que eu faço para poder entregar mais? Porque quando ele vai fazer a criolipólise é a estrela, mas eu tenho os bastidores. O organismo inflamado, o organismo oxidado, intoxicado, glicado, ele vai ter uma entrega? Vai ter uma entrega. Jamais. A crio, ela é estrela, mas os meus bastidores precisam estar controlados. Fora a personalização. A gente não trabalha todo mundo igual. E ali na avaliação, desde o momento da minha fase 1, fase 2, fase 3 do meu processo de crio, eu vou conhecer o meu paciente, entender qual o perfil e apresentar para ele a proposta de tratamento. E um bom profissional dá resultado, é especialista e autoridade, principalmente no que fala. Vocês estão aqui buscando cada vez mais. Eu sempre falo, a gente sabe de tudo. Todo mundo faz aqui limpeza, massagem, crio, mas o que você realmente é bom? Em que você quer ser reconhecido? O que você é especialista? Hoje, eu faço de tudo lá na clínica, mas o que eu quero ser especialista? Quem quer tudo, não quer nada, você precisa ser especialista em algo e focar naquilo ali, tá? Então, hoje, lá na clínica, a gente faz, em média, 3 crios por dia, tá? Eu não trabalho com a crio, o paciente vai lá 1 hora e pronto. Eu gasto, no mínimo, 6 a 8 horas com o paciente. Tem pacientes que eu faço essa divisão, que a gente vai falar um pouquinho, para ter essa entrega de resultado. Então, a avaliação, como eu falei para vocês, é o alinhamento da expectativa vezes realidade. O paciente chegou, vai preencher a ficha dele e eu vou entrar com ele e a gente vai conversar um pouquinho.
Vou fazer a bioimpedância dele, faço a bioimpedância, jogo para um programinha que chama FiniShape e explico para ele como é que está o perfil dele ali. Questão de gordura visceral, idade metabólica, como que está a massa magra, o que a gente precisa fazer. Porque o tratamento vai dar resultado, mas o paciente precisa fazer a parte dele. O tratamento estético é uma via de mão única. A gente tem que seguir para o mesmo caminho. Quando o paciente me procura, como é que vai ser o meu resultado? Eu falo, quanto que você está disposto a fazer pelo tratamento? O seu resultado é do tamanho do seu esforço. E eu apresento para ele em forma de slide como é que funciona. Porque eu trabalho com a CRIO hoje, eu sempre acompanho o paciente 90 dias. Então eu falo, olha, a CRIO é feita em fases, eu vou te acompanhar 90 dias. Desses 90 dias, eu vou te ver em média 5, 8 vezes no máximo. Mas o que você está fazendo nos 80 dias que eu não estou te vendo? Você está se dedicando? Não é viver de dieta porque ninguém vive, mas a gente precisa ter esse controle. A primeira fase do processo de CRIO é você preparar esse paciente. Como é que estão as vitaminas, minerais? A gente sabe que tem gordurinha ali localizada em algumas regiões que a gente tem dificuldade de combater. Qual que é? Pezinho de barriga e culote. Por que é uma gordura difícil? Porque ele tem muitos receptores lipogênicos, gordura profunda. É difícil de chegar ali. Se eu não varrer a casa, se eu não eliminar a retenção, não preparar esse corpo, o meu acesso vai ser mais difícil quando eu fazer um congelamento. E se eu quero pegar gordura profunda, se eu quero ter uma entrega máxima de resultado, eu preciso preparar. Então, a primeira fase do meu tratamento é preparar esse paciente. Aí eu explico ele por que eu vou preparar. Por que eu vou indicar um ômega 3? Porque o ômega 3 diminui a ação da lipogênese, aumenta a beta-oxidação de ácidos graxos, diminui o processo de resistência insulínica. Hoje tem 3 suplementações que não pode faltar antes do paciente fazer uma CRIO. Ômega 3, um complexo mineral, né, vitamina D, K, e a berberina, que é um modulador insulínico que gera uma plenitude gástrica, consequentemente o paciente vai ter mais saciedade, vai diminuir a resistência insulínica e a síndrome metabólica. O que é a berberina? O Ozempic natural, um glifage natural, uma metformina natural. Então, quando eu preparo o paciente, pelo menos 15 dias antes eu entro com essa suplementação que é indispensável ele fazer uso. Tá? Para poder diminuir toda essa ação da síndrome metabólica, toda essa ação metabólica que está acontecendo. Então, na avaliação, você tem que ter postura profissional. O meu dia de avaliação, eu estou de salto, eu estou arrumada, eu não estou de toquinho no cabelo, coquinho, descalço, andando para lá e para cá. Eu estou ali para gerar autoridade. Então, como você recebe seu paciente nos dias de avaliação? Tá? Arrume para o dia da avaliação, foque, se você faz todos os dias, no momento da avaliação, tira um pouco a técnica e vai à autoridade. Tá? Então, a avaliação assim, é de suma importância. É difícil não ter conversão nos dias que eu faço avaliação. Identificar a queixa principal. Coloca o paciente na frente do espelho e fala onde que mais te incomoda, paciente. Mas analisa onde que gera aquela desarmonia, da onde está vindo. Quando eu trabalho culote, eu preciso trabalhar a região do tronco. É uma anatomia conectada, eu não sou separado. Então, paciente, é isso aqui que te incomoda? Mas está vendo se eu melhorar o seu flanco posterior com o flanco anterior? Está vendo como é que isso aqui já melhorou? Como é que já mudou? Explica para ele, senta ele, pega na gordura, fala com ele, peraí que eu estou conectando agora com sua gordura. Peraí, pega ali, sente, já vai visualizando ele. Se você tem dificuldade de fechar a venda, tira uma foto do paciente, pede, aí pega a foto dele e fala, ó, tá vendo como é que você tá aqui? O seu tronco tá maior do que seus membros inferiores. Quando ele vê foto, ele fala, meu Jesus, eu tô assim? Quando você se vê no espelho é uma coisa, quando você vê foto é outra. Ele fala, eu preciso de alguma coisa, e ele fica com aquela imagem na cabeça dele. Tá? Então tem a postura, terreno biológico, né? Nessa apresentação aqui, ó, tem uma foto, começa de 2 aquários, um aquário sujo e um aquário limpo. Os peixes são as nossas células. Identifico para ele, né? Mostrando, trazendo isso para o nosso terreno biológico. Como que tá as suas células? Morrendo aos poucos? Por quê? Você não se alimenta bem, seu cortisol está lá nas alturas. Você não tem controle de nada. A gente precisa primeiro limpar esse aquário, tá? Como que tá a postura desse paciente? Aquela gordurinha tem a ver com aquela marcação postural? Como que ele senta? Nem tudo é gordura. Pede a esse paciente, ó, melhora a conversão pélvica, alonga, contrai o abdômen, vê o que realmente é gordura e mostra que aquela postura está interferindo ali no abdômen dele. Resultado esperado, não prometo. Mas eu falo com ele, da porta da clínica, eu estou te entregando o meu melhor. E você da porta da clínica para fora, como que tá? Então,
Então, hoje eu tenho parceria com o nutricionista, o paciente sempre passa por ela, onde ele vai orientar, tá? E causa gera consequência. A gordura, a flacidez, tá ali, não é à toa. Tem alguma coisa acontecendo. E aí, às vezes, eu faço tratamento, faço ultrassom, faço as coisas e não dá resultado, porque eu não tratei a causa, eu estou focado na consequência. E a individualidade bioquímica, cada uma tem a sua. Então, tem paciente que eu vou preparar só 15 dias, tem paciente que eu vou preparar 30 dias antes. E isso eu falo para vocês, não é só antes da crio. Antes de eu colocar um ultrassom no paciente, eu preciso preparar o corpo dele também. Eu não coloco, o paciente chegou para a primeira sessão, eu já coloco um ultrassom. Não, a minha primeira sessão tem que ser drenagem, tem que ter liberação de face, alongamento, melhorar a vascularização, oxigenação. O paciente tem que estar suplementado. Olha só, para mim chegar na gordura, eu passo por várias impedâncias. Está lá, ó, lá embaixo tem meu tecido adiposo, lá na hipoderme. Então, eu preciso trabalhar com isso. E aí, a anatomia conectada, né? O nosso corpo, ele é interligado por fáscias, septos. Você dá um play aí para mim, fazendo favor? É interligada por fáscia, septos, trilhos anatômicos. Como você sabe se esse paciente, da onde que está vindo a gordurinha dele? Pega nessa gordurinha aqui das costas, ó, e vem andando com ela. Se ela é uma gordurinha dançante, se esse trilho anatômico, ele tá, ó, maleável, ele não tem dificuldade, ele tá indo certinho. A minha gordura das costas está conectando aqui no meu abdômen supra. Minha gordurinha, às vezes, no meu flanco posterior, está conectando aqui. Então, o nosso tecido adiposo está emaranhado. Imagina uma teia de aranha, é assim que a nossa gordura está lá dentro. Eu preciso descompactar, criar acesso. Então, eu falei com vocês que antes eu entro com a suplementação. E depois, o que ainda está na minha primeira fase? Preparar esse paciente com alguma eletroterapia. E qual eletroterapia que eu uso antes de colocar uma crio no paciente? Ultrassom de baixa, principalmente, uma drenagem, uma endermo. O que eu não posso fazer antes de colocar uma crio nesse paciente? Termoeletroterapia. Eu não entro com ultrassom de alta, nada que aquece, radiofrequência, manta, não tem problema, tá? Eu estou falando termoeletroterapia diretamente. Então, se eu já fiz a preparação com a suplementação, eu vou marcar para esse paciente pelo menos 1, 2 ou 3 pré-crio. Isso vai depender de como que ele está. Ele está muito acima do peso? Pera aí. Paciente, pelo menos 3 pré-crio antes de eu pôr uma crio em você. Deixa eu criar acesso, deixa eu descompactar esse tecido, deixa eu deixar ele mais maleável. Não, o paciente está tranquilo, é uma gordura mista, o paciente está legal. Uma sessão de drenagem, se eu não tenho nenhuma eletroterapia, suas mãos mesmo. Com ela você já consegue liberar essa fáscia, fazendo respiração, alongamento e uma drenagem. É com o que você tem, mas antes de eu colocar qualquer aparelho nesse paciente, como eu falei para vocês, não é só crio, eu preciso criar esse acesso, tá? A crio é um tratamento completo, né? Muito paciente às vezes chega, nossa, crio vai dar flacidez. Vai dar flacidez quando você usa o KPA lá nas alturas, quando você fica 1 hora nesse paciente e quando você não trabalha com a conectividade. Não existe hoje trabalhar por área. Eu não trabalho mais por área, porque eu sei que o problema está vindo aqui de cima. Não está vindo só daqui. Tá? Então, melhora a flacidez e retração de pele, porque a gente estimula o processo de criodermostrin. Então, eu tenho ativação de uma neocolagênese, de um novo colágeno acontecendo. Eu tenho lesão definitiva, essa célula morre. E quando você vai explicar para o paciente que a célula morre, você vai falar para o paciente, olha, nosso tecido adiposo é como se fosse um monte de cachinho de uva. Pensa que eu estou te colocando numa sala muito gelada, menos 5 graus, e 1 hora você não aguenta, você está ali pelado, você está tremendo, 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 e você se desfaz. É isso que acontece na sua célula. Tem o cachinho de uva, eu tenho a placa ali, né, ou a sucção, que está fazendo o quê? Está gelando, 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 1 hora não aguenta, e o que a membrana acontece? Ela se rompe, que reveste essa célula, e o tecido que está ali dentro perde função, então ele morre, de forma lenta, gradual e progressiva. Eu tenho 3 fases na crio. Por que eu acompanho o paciente 3 meses? Primeiro, eu inflamo. Nos meus primeiros 30 dias, eu tenho ação inflamatória. Até o 21º, ela geralmente está no pico um pouquinho mais alto. Depois de 30 dias, eu tenho a fase de perda. Então, é normal com 30 dias seu paciente chegar e falar, nossa, eu estou me achando mais flácido. Claro, você está entrando na fase de perda.
Nos primeiros 45 a 60 dias, o paciente tem que usar cinta. Não é uma estranguladora, é uma cinta para conter o processo inflamatório, para remodelar enquanto ele está perdendo. Aí ele vai falar, nossa, eu estou me achando mais flácido. Calma, paciente. Com 60 dias, tira a foto dele. Você já vai ver uma melhora da pele, você já vai ver como é que esse paciente está diferente. E outra coisa, nas sessões de pós-crio, eu só vejo o paciente umas 3 vezes, com 30, 60 e 90 dias. Eu não fico fazendo muita coisa depois da crio. Antes de 30 dias, eu só posso fazer drenagem. Eu tenho que esperar a ação acontecer. Às vezes a gente é mais ansioso que o paciente, fica metendo um monte de trem lá nele, você não sabe depois nem o que deu resultado. Então a gente tem que ter calma. Ativação da termogênese, a gente acelera o metabolismo desse paciente. E quando você começa a fazer a bioimpedância, eu uso aquela bioimpedância que chama Orion. Ela é OMRON. Ela é muito baratinha. Muito baratinha, que você já, ali na sua avaliação, né? Você já vê ali como é que está o paciente, já joga para aquele programinha que eu falei para vocês. E voltando só uma dica aqui na avaliação. Quem aqui faz pós-avaliação? Levanta a mão. Ninguém faz pós-avaliação? Não? Mais ninguém? O que é o pós-avaliação? Você recebeu o seu paciente hoje. No dia seguinte você não manda um áudio agradecendo por ele ter ido. Manda? Qual que é seu nome? Gisele? Gisele. Oi, Gisele, tudo bem? Aqui é a Maria Eduarda. Estou passando para te agradecer pelo nosso primeiro contato ontem. Espero poder ter tirado todas as suas dúvidas e fazer parte do seu processo de transformação. Qualquer dúvida, eu estou aqui, tá? Manda um áudio para o paciente, mostra a importância, manda a bioimpedância, sabe, que você fez no dia, segue a sua bioimpedância, monta um e-book com várias dicas, segue aqui um e-book também com dicas para você começar esses cuidados em casa, mesmo se ele não fechou, entrega mais. Faço diferente, tá? Então eu tenho ativação da termogênese, porque eu estou expondo esse paciente ao frio, só de eu colocar ele numa sala gelada, eu já estou ativando a termogênese. Num dia de crio, o nosso corpo queima até 2.500 calorias. E a ação sistêmica, melhora da saúde geral. A gente vê muita redução na gordura visceral diretamente? Não, indiretamente, por causa da ativação da termogênese, da alimentação equilibrada desse paciente, de tudo que eu estou propondo ele no tratamento, tá? Falando um pouco sobre o estudo, o que foi feito o estudo? Todo mundo conhece a Patrícia Frois, Cristiane, né, Toffoli. Nossa equipe ali, Patrícia, Cris, no estudo de sucção, elas entraram primeiro e depois entrou eu e a Sibeli no estudo de placa, por causa do curso do Iceboard. 2 pacientes passaram por um processo cirúrgico de abdominoplastia, onde foi feito 60 minutos de crio de sucção direto? Não. 30, reperfusão, 30. E de sucção, tá? E depois avaliou quais os marcadores que realmente encontrou. O que realmente causa? O que realmente gera? Como que tá? Placa vezes sucção. Qual é a melhor? Vamos falar agora sobre um pouquinho disso. Primeiro marcador. A diferenciação entre os resultados da criolipólise de vácuo em placa em relação com a apoptose, será que as duas geram apoptose? Será qual que gera mais? Crio de placa, crio sucção. Ali, ó, tá os marcadores encontrados. A crio de sucção induz a apoptose mais eficiente. Consequentemente, se ela tem mais apoptose, eu tenho mais inflamação. Mas um tecido compacto, é legal eu colocar uma sucção? Trabalhar com sucção na região de costas? Esquece. Hoje eu só trabalho com sucção nessa região. Subaxilar, centro, perna, interno de coxa? Jamais. Braço? Jamais. Região de costas, não façam sucção, tá? Então, a crio de sucção induz a apoptose mais eficiente em maior quantidade de célula no tecido fibrodiposo. Ou seja, taxa de apoptose 50% maior que a crio de placa. 50% maior. Mas hoje tem pacientes que eu só faço placa. E eu faço muito mais placa do que sucção. Ué, mas por quê? Se a sucção, eu tenho muito mais inflamação. Vai depender do perfil do seu público, dos seus pacientes. Quando eu sei usar placa de forma certa, quando eu potencializo a crio de placa, como a criodinâmica no dia, uso um ultrassom de baixa junto, tá? E agora a diferença da criolipólise, né, nessa questão da inflamação, quando eu falo na crio de sucção. A crio de sucção apresentou um processo inflamatório medido pelo
COX 2 vezes mais que a crio de placa, ou seja, mais inflamação ainda. Em relação à estimulação de fibroblasto e colágeno, qual que é melhor? Olha aqui. Aqui foi o controle, tá? Das duas. Olha aqui a crio de placa e a crio de sucção. A crio de placa no meu colágeno tipo 2. A crio de sucção no meu colágeno tipo 1. Qual colágeno que eu quero? Tipo 1. Então, a crio de sucção eu também tenho mais colágeno. E o que eu quero dizer com isso? Embora a diferença do colágeno total não seja a diferença entre as duas modalidades de criolipólise, a crio de placa tem mais colágeno tipo 1. E a crio de sucção tem mais colágeno 1 do que o controle quando relacionada com a crio de placa. Então, ou seja, eu estimulo muito mais colágeno, muito mais inflamação com a crio de sucção. Tá? A crio de sucção, ela é maravilhosa, mas quando eu sei usar. E o máximo de tempo que eu uso numa crio de sucção é quanto? 30 minutos. E a crio de sucção, ela é ideal para trabalhar principalmente pacientes com flacidez, porque cola a pele por causa do estímulo que eu tenho, né? Quando eu entro com o vácuo, quando eu entro com uma pressão legal e quando eu entro em áreas estratégias que gera retração. Se eu quero melhorar o meu umbiguinho triste, eu tenho que ficar focando em cima do umbigo triste? Não, eu tenho que focar o quê? Subaxilar, região de flanco anterior, tá? Então, são áreas estratégicas que eu trabalho com sucção. Então, as duas se completam. Por que se completam? Porque tem regiões que eu não trabalho com sucção. Porque eu quero estimular muita inflamação? Não, não quero. Região de costas, eu quero estimular muita inflamação? Por quê? Porque região de costas eu tenho mais fáscia e menos tecido adiposo. Tá? Então, as duas se completam. Hoje, raramente eu consigo trabalhar com uma sozinha. Hoje eu trabalho com a Crio Sculpt. Essa máquina aqui é a Ferrari que tem da estética de crio. Não tem outra máquina que se compara a essa máquina. Quando você entende aonde os peltiers estão localizados, a questão do resfriamento, tudo isso. Então, atenção, quando eu falo em membros superiores e inferiores, apenas com placa. Até estava conversando com uma colega ali. Hoje, interno de coxa, eu evito fazer com a placa estacionada, com a placa parada pela região de frente. Porque é uma região onde eu tenho vasos mais superficiais. Então, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu ponho a posição. Porque senão eu gero ali o quê? Um processo de hiperinflamação. Então, hoje eu só trabalho região de interno de coxa com a placa na região de trás, pela posterior. Sabe? Porque vem emendando aqui. Essa região eu evito trabalhar com a placa parada. E eu invisto fazer muita crio o quê? Dinâmica nessa região. Hoje, quando você vai analisar os casos de intercorrência, hoje, com o conceito que a gente trabalha, é praticamente zero queimadura. Agora, casos de hiperpigmentação pós-inflamatória, praticamente todos os dias. Porque as pessoas colocam placa aqui e deixam 40 minutos, 50 minutos. Peguei muito mais do que gordura ali. Ali não tem tanta gordura, é uma gordura superficial. Se eu não saber trabalhar, eu vou lesionar aquela pele, tá? Região de costas, essa região aqui, ó, somente com placa. Vou falar para vocês os tempos que eu uso, tá? Agora, minha região de costas dá muito resultado quando eu trabalho principalmente o quê? A minha região subaxilar. Então, eu preciso trabalhar a minha região subaxilar para a minha região de costas melhorar. Pega aqui depois em vocês, se vocês fazem assim, a região de costas, o que acontece automaticamente? Já melhora, tá? E crio dinâmica sempre como estratégia. No meu pós-crio, no meu dia da crio, se eu vou trabalhar só com placa, se a gente viu que a inflamação da placa é muito menor do que a construção, deixa eu investir no final com uma criodinâmica. Deixa eu fazer, antes de começar a crio no paciente no mesmo dia, entrar com uma ultracavitação de baixa, finalizar também com uma ultracavitação de baixa em tudo. Não, gorduras aonde eu tenho tecido ali, o quê? Gordura mais profunda, pezinho de barriga. Se eu pego uma gordura compacta e mista, antes de eu colocar um aparelho na paciente, eu cavito ela com ultracavitação de baixa, entro com a crio, no final eu cavito e finalizo com a criodinâmica ainda. Por quê? Se a minha inflamação é menor, deixa eu aumentar o meu pico de inflamação para dar mais resultado. Tá? Então, criodinâmica hoje tem protocolo de celulite que você só faz com criodinâmica. Marca aí 6 sessões para o seu paciente, de 15 em 15 dias, criodinâmica. Pelo menos, se ele tem muita flacidez, 20 minutos de criodinâmica. Vocês vão ver. Entra com uma argila ali depois, entra com uma endermo antes. Para você hoje ter uma clínica completa, uma clínica assim que você fala, meu Deus, dá para me trabalhar tudo. Você tem uma crio de placa, sucção e ultrassom de baixa, você trabalha tudo. Facial, a Cris amanhã vai estar falando do facial.
facial muito melhor que uma sessão de ultraform, muito melhor. Então, a crio de placa hoje te dá diversas possibilidades para você trabalhar, tá? E é ideal para áreas com difícil acesso, subaxilar, como a gente falou, tá? Às vezes, entrar com sucção aqui, o paciente sente um pouco de incômodo. Escolha segura para pacientes jovem do sexo masculino e tenha gordura compacta. Pacientes, homens, eu só trabalho com crio de placa, não trabalho com sucção. Só se é um paciente pós-bariátrico, tem muita gordura ali que é muito volume misto, passou por um processo de emagrecimento. Agora, a maioria homem, a gordura está muito associada a quê? Hipotonia muscular e a gordura compacta. E a gordura visceral. Então, eu trabalho com homens só hoje crio de placa, tá? E associar abordagens em pacientes com flacidez, como a gente já falou, da criodinâmica aqui. Agora, quando eu falo em gordura compacta sucção, hoje na sucção, gordura compacta, flácida mista, tanto faz. Eu tenho que ficar muito atenta à minha pressão. Eu não trabalho com KPA mais do que 30 jamais, tá? Antigamente a gente trabalhava que 80, 90, né? E eu só trabalho com ela a menos 8, tá? Eu não vou até menos 11 hoje na crio de sucção. Sendo qualquer região que eu for trabalhar, sempre eu faço menos 8. Hoje, lá na clínica, eu gasto em média, como eu falei para vocês, 8 horas para fazer um paciente. Eu nunca faço esse paciente um dia só. Eu sempre prefiro dividir esse paciente. E nunca dias seguidos, tá? Então, por exemplo, se eu for fazer hoje, eu sempre começo pelo abdômen supra dele ou região de costas. Então, se eu vou fazer hoje o abdômen dele supra e região de costas, eu marco daqui mais ou menos uma semana para me fazer o infra dele. A gente não falou que é uma gordura de mais difícil acesso? Então, quando depois eu deixo o meu infra para fazer depois, eu já estimulei ali, tá? A ação da termogênese, então eu já preparei aquele tecido para poder receber. Então eu sempre faço dessa forma. O que eu preciso ter muita atenção quando eu vou montar uma estratégia de crio? A gente já entrou com avaliação, já fez uma avaliação de sucesso, já avaliou a suplementação para esse paciente antes e já fez as sessões de pré-crio. Qual que eu preciso fazer depois? Ficar atenta no meu dia da crio. Primeira coisa que eu vou avaliar, qual a característica de tecido adiposo daquele paciente? Misto, compacto ou flácido? Se é um tecido compacto, o que eu preciso fazer para chegar na minha gordura profunda? Mais reperfusão, tá? Então, quando eu trabalho um paciente só com placa em gordura compacta, eu vou trabalhar só em tempos de 20 minutos. Claro que vai demandar qual a prega desse paciente, tudo isso, mas eu não passo mais do que 20 minutos nessa gordura. Por quê? Senão eu sobrecarrego muito a nível dérmico e não consigo chegar à gordura profunda. Quando o paciente ele tem volume a uma gordura mista, eu já posso abusar um pouquinho do meu tempo? Posso. Por quê? Eu quero ter cicatrização a nível dérmico. Quanto mais eu deixo o gelo na pele, melhor é. Então eu posso entrar com a placa os meus ciclos ali, meus tempos de 25 minutos, né? Claro, tem pacientes que eu vou fazer 1 hora, mas não 1 hora direto, em ciclos. Isso depende da prega desse paciente. Agora, se é um paciente que só tem flacidez, eu vou trabalhar ele todo em tempos pequenos, mas focando em pontos, principalmente que ancoram aquela pele, tá? Então, eu preciso ter essa visão. E como que eu sou certeira para avaliar a característica de tecido adiposo? Porque um tecido para compacto e misto confunde muito a gente. Compacto não é só o que está duro, não. Pode ser um tecido que está ali encapsulado. É quando eu pego na região de costas desse paciente. Se eu pego pela região de costas... essa gordura que está dura, então na frente pode estar um pouco mista, mas é uma gordura compacta, porque a morfologia celular não muda. Então eu preciso avaliar pontos estratégicos, qual que é o meu ponto de mais volume, qual que é o ponto que incomoda a paciente, mas da onde está gerando aquela desarmonia. E avaliar o potencial de congelamento. Lembra que a gente chamava um picolé, formou um picolé, tirava foto e postava? Hoje o picolé não é legal. Isso quer dizer que o meu potencial está alto. Então chega, eu não devo continuar ali com aquela paciente, né? E sempre desenhar. Eu sempre imprimo a foto dos pacientes e vou desenhando ali. Deixa eu ver onde que ele tem mais volume. Deixa eu ver o que eu vou fazer para poder potencializar, tá? Então isso é ideal. O que são pontos de ancoragem? Você coloca play para mim nesses 2 vídeos? Olha aqui para vocês verem o primeiro vídeo e o segundo vídeo. Ali eu tenho uma gordura mista. Aqui eu tenho uma gordura compacta. Olha como a gordura compacta... Coloca de novo para mim no segundo. Olha como é que a gordura compacta, nada interfere lá embaixo. Agora o meu volume lá, olha, misto,
Flácido, olha como é que interfere muito quando a gente pega aqui nessa parte de baixo, ó. Problema da paciente, a maior queixa é o quê? O culote. Mas vocês vão ver que quando pega aqui em cima, nessa região do meu flanco anterior, tá? É tudo global, vai melhorar já aquele culote da paciente. Ó, então eu tenho que trabalhar principalmente o flanco dessa paciente para melhorar aquele culote lá. Agora a minha gordura compacta, eu não tenho tanta interferência, né? Então, ó, já melhora. Antigamente, o que a gente ficava fazendo? Local, 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 e o resultado era o quê? Pobre. Tá? O paciente, às vezes, não tinha muito resultado porque a gente não focava nos pontos de ancoragem, que fazem esses ligamentos que eu falei com vocês, que é o trilho anatômico. E aí, eu tenho a reperfusão, né? Quando é uma gordura compacta, eu preciso fazer mais reperfusão para tirar o congelamento a nível superficial e levar para o profundo. Tá? Agora, quando é uma gordura flácida, eu faço menos reperfusão. O que a reperfusão faz? A minha reperfusão é a massagem quando eu tiro o equipamento. Quando eu tiro o equipamento da pele desse paciente, eu preciso fazer de 2 a 5 minutos de massagem. Ela tira o congelamento no nível superficial e leva para o profundo. Ela restabelece a temperatura naquela área antes que estava o quê? Isquêmica. Então, a reperfusão, eu aumento a minha inflamação. Então, se a crio de placa eu tenho menos inflamação, eu tenho que fazer o quê? Muita reperfusão para aumentar a inflamação, tá? É isso aqui, ó. Eu tenho a camada superficial e eu quero levar esse congelamento profundo. Então, massageia a superficial e desce para o profundo. É isso que a reperfusão faz. Agora, quando eu falo aqui, não tá... Saiu um pouquinho do foco. Quando eu falo em abdômen, por exemplo, superior, eu sempre faço menos tempo para ter o quê? Mais resposta. A única região que geralmente eu faço mais tempo, qual que é? Pezinho de barriga, porque é uma gordura mais profunda. Então, eu trabalho todo o corpo sempre com tempos menores. Como eu falei, a sucção no máximo 30 minutos. Agora, se eu tenho uma sucção e uma placa, eu entro com a sucção em tempo de 30 minutos e posso depois colocar a placa no mesmo lugar que eu fiz a sucção. Aí, quanto que eu trabalho? O dobro da criossucção. Ou seja, se eu fiz 30 minutos aqui, claro que eu vou fazer 30 e fazer o arraste 30, não é? Da sucção, porque não congela tudo, não é? Se todo mundo é ciente. Eu congelo só onde o meu Peltier pega. E depois eu faço a reperfusão. Eu sobreponho a minha sucção. Depois eu venho com a placa e faço o quê? Mais 2 tempos. Se eu fiz 30 de sucção, eu dobro o meu tempo de placa. Para poder melhorar mais ainda os resultados, tá? Então, a única região que eu tenho mais tempo é região de abdômen inferior. Costas é uma região que eu tenho mais chances de fibrose e hiperplasia. Então, as costas você pode trabalhar com sucção e dar um resultado legal, com 30 dias, 60. A longo prazo, o paciente vai chegar com 6 meses com o tecido todo encapsulado. Tá? Vai deixar com excesso de crioderme string de colágeno. Nas costas eu tenho mais colágeno. Eu não posso deixar esse equipamento muito tempo. Então, sempre eu faço ciclos de 25 a 30 na região, de 25 a 20 na região de costas. Olha aqui, olha, como que na região de costas eu tenho muito mais fáscia do que gordura. Olha aqui, a minha camada de gordura é muito pouco. O que eu pego aqui é fáscia, não é gordura. Então, como que eu trabalho uma região de costas? No máximo 2 ciclos. 2 ciclos de 20... 2 ciclos de 25, se é umas costas que é muito mista. Eu não passo de 20 minutos na região de costas, que eu falo 2 ciclos. 20, reperfusão 20. Tá? Não passo, não dá para poder passar. E após o procedimento, né, de crio, haverá uma cicatrização local e essa sofrerá interferência na característica. Tudo isso que eu falei com vocês vai depender. Hoje eu prefiro muito mais tratar uma paciente mais velha do que uma paciente mais nova. Uma gordura mais flácida do que uma gordura mais compacta. Pacientes, até a etnia desse paciente. Se é uma paciente que ela tem um fototipo ali 4, 5, 6, é uma paciente que tem mais colágeno. Então, eu preciso ter atenção quando eu coloco. Eu não coloco ao mesmo tempo numa paciente que tem uma fototipo 1, 2 e 3. Se um fototipo mais alto eu tenho mais colágeno, para que eu vou ficar estimulando muito colágeno ali? Não vai evoluir. Então, eu tenho que ter atenção quando eu pego paciente que tem fototipo mais alto. E diante de tudo isso que eu falei com vocês, eu falei da fase 1 do pré-crio,
um pouquinho da crio e depois eu acompanho esse paciente com retornos, tá? Geralmente com 30, 60 e 90 dias. O que eu faço? Depende de como que esse paciente está voltando. Eu faço drenagem, eu faço detox, eu faço ultrassom de baixa e com 90 dias eu faço avaliação final. Todas as sessões que o paciente volta, eu peso esse paciente, vejo como é que ele está. Só tiro a foto dele com 60 dias, tá? Não tiro antes. Só que eu não vejo o paciente só daqui 30 dias, faço hoje, daqui 30 dias a gente se vê. Não, com 15 dias eu mando um áudio, pergunto como é que ele está, se ele está firme na alimentação, tá? Porque o segredo da apoptose está na mitocôndria. Como que está a alimentação, sol, exercício, suplementação, as crenças desse paciente. Gente, se o paciente já chega e fala, não sei se esse trem vai dar resultado, não vai. Os pacientes mais difíceis de dar resultado é aqueles pacientes que reclamam de tudo. Mais difíceis. Tá? Os pacientes que, tá tudo lindo, maravilhoso, ri, adora, elogia. Esses pacientes vão, assim, evoluir. E alguns casos clínicos, para vocês terem uma ideia. Depois eu só vou mostrar aqui o negócio do equipamento. Paciente pós-bariátrica, pós-abdominoplastia, só com crio de placa, 60 dias após uma sessão. Pacientes com muito volume, só com a crio de placa. Paciente só com a crio de placa, que misto. Aqui eu tenho uma paciente que tem uma gordura mais compacta. Aqui eu tenho uma paciente que é pós-bariátrica. Pós-bariátrica eu tenho uma gordura mais superficial. É maravilhoso trabalhar com criolipólise em pós-abdominoplastia, pós-lipo, porque eu tenho gordura superficial. O paciente não tem mais gordura profunda. Então você consegue melhorar muito, tá? Pacientes acima do peso. Essa paciente aqui, tava pressão alta, tudo alterado, já não está mais. Paciente só flacidez, paciente com diástase. A crio melhora a prospecção muscular. Então, só de você fazer uma crio no paciente, reeducar ele, né, trabalhando, cinta, exercício respiratório, instruindo o seu paciente, ele já vai melhorar. Um biguinho triste, como é que melhora? Tudo uma sessão de crio. Esse homem, sabe como que eu trabalhei? Só placa. Eu fiz 20 e 20 no mesmo lugar, 20 reperfusão, 20 selei 20. 20 e 20 em cima, trabalhei ele todo em tempos de 20, tudo, com 2 tempos de 20 aqui na central, no reto aqui abdominal e na lateral só 20 minutos. Só, paciente magrinha, só com placa também, paciente aqui, sucção e placa, tá? Essa paciente aqui engordou ainda 4 quilos depois do tratamento. E ainda assim deu resultado, porque você não trabalha local, você trabalha geral. Ainda antes de falar, então olha aqui. Hoje, como que a gente faz? Ou eu trabalho com 4 placas, cinturões, certo? Ou eu trabalho com 2 placas, tá? Precisa não. Então, ou seja, ou eu trabalho com 4, ou eu trabalho com 2. Ou 6 placas. Eu sempre trabalho dessa forma. O que eu preciso ter atenção? Essa placa aqui, gente, o que ela te agiliza de tempo? Por quê? Ela tem peltier de fora a fora. Tem placas que só tem peltier central, então não é tudo que está congelando que você coloca. Eu tenho um resfriamento conduzido, essa aqui não. O potencial de congelamento dessa máquina aqui é extremamente diferente. Estou vendendo todas as outras máquinas para pegar só dessa aqui, porque as meninas que trabalham comigo só querem trabalhar com essa máquina. Para fazer uma criodinâmica, o próximo estudo que a gente está trazendo é de criodinâmica. Muito melhor do que qualquer outro tratamento, só criodinâmica. Facial, tudo. Vocês vão ver resultados só de criodinâmica agora, que é passar o aparelho. Surreal com essa máquina aqui, os que a gente está fazendo. Então, ou eu trabalho com 2, selo uma, ou eu trabalho com 4 placas, um cinturão, e selo com 3. O que é selar? É entre elas. Eu sempre começo trabalhando o meu reto abdominal. Não é trabalhando uma placa no meio, uma aqui. Não, eu sempre começo trabalhando pelo meu reto abdominal. Ou seja, trabalhei 2, depois eu coloco uma aqui. Enquanto está uma aqui, eu posso trabalhar a subaxilar desse paciente, tá? Região de flanco, eu posso fazer sucção quando é uma gordurinha mista. Senão eu posso entrar com o quê? Com a placa também. Hoje, a maioria dos casos, 90%, eu faço tudo placa na região de costas. E eu só trabalho com a sucção em regiões estratégicas, que é subaxilar, por exemplo, quando o paciente é muito flácido, que eu quero gerar ancoragem, flanco, e depois eu ainda venho fazendo o quê? Selagem com essa placa, tá? Então, ela é peltier de fora a fora. Essa plaquinha aqui, para fazer região facial, ela acomoda região de nasogeniano, diosa, aquela bolsinha, definição da mandíbula, tudo. É assim, fantástico. E finaliza sempre com uma criodinâmica passando nesse paciente,
tá? Como eu falei para vocês, região de perna, eu não venho com a placa mais parada. Eu foco nessa região só com criodinâmica. E a região daqui que eu coloco geralmente uma placa parada, para poder gerar retração aqui, ó, no meu internozinho de coxa. Trabalho o meu culote anterior só com placa. Quando eu quero trabalhar o culote da paciente, eu nunca trabalho só pelas costas. Eu sempre começo trabalhando pela região de frente, tá? Essas outras regiões, perna, braço, eu não trabalho mais do que 20 minutos. É melhor eu ir andando, sabe, com a placa. 20, desço 20, desço 20. Vou andando com a placa em 20 minutos do que eu sobrecarregar, tá? Sucção, quando eu quero trabalhar com sucção, eu sempre trabalho o quê? Na diagonalidade. Eu nunca trabalho como eu manipulo de qualquer jeito. O que é a diagonalidade? Eu venho com a sucção dessa forma. E assim, é como se eu montasse o quê? Um triângulo no abdômen desse paciente. Então, ó, eu venho, sugou, depois eu desço 2 dedos para baixo, porque não é tudo que está lá que congela. É só o que tem contato com o Peltier. Depois eu trabalho a região, tá? Hoje, eu uso muito o manípulo full, principalmente pacientes mistos e flácidos, que gera uma retração, que é aquele manípulo que ele é todo do material diferente, sabe? Pacientes que estão prega acima de 30 no adipômetro, eu entro muito com o manípulo G. Agora, pacientes com prega de 25, misto, flácido, só geralmente full. Então, a crio de placa, ela não é melhor do que a sucção, e nem a sucção melhor com placa. Hoje, dificilmente, eu consigo, às vezes, trabalhar só com sucção. Hoje, se eu fosse começar, eu precisaria de uma crio. Eu investiria numa crio de placa, porque ela me dá muito mais possibilidade. E quando eu entro com associações assertivas, crio de placa, depois eu venho com ultrassom, depois eu finalizo com uma criodinâmica, eu consigo ser muito mais assertiva nos meus resultados, tá? Hoje, para fazer uma crio, geralmente, eu faço paciente, né? A gente conversa ali, ó, paciente, eu vou precisar que você fique aqui para a gente poder fazer a crio, tá? Eu gasto geralmente um dia, se almoça, se lancha na clínica, é um dia que você vai tirar para se cuidar. Esse paciente fica comigo geralmente de 9 às 5 da tarde. A área que eu comecei, eu preciso acabar naquele dia. E eu tenho que acabar todo o corpo dele em até 10 dias. Ou seja, eu nunca trabalho só a região de frente. Frente e costas. Então, ele faz as costas num dia e a frente no outro dia, tá? É assim, hoje a minha clínica é só crio. Por quê? Os outros tratamentos são interessantíssimos, sim, mas a crio não é aquela coisa que o paciente tem que ficar indo toda semana, aí remarca, desmarca, você sempre está recomeçando esse paciente, porque sempre acontece alguma coisa. O paciente é igual a gente, toda hora, nossa, meu Deus, não dá tempo de fazer nada com a correria hoje, e ele é assim. Então, a crio, a gente consegue hoje ser mais assertiva. Tratamento de celulite, como eu falei, criodinâmica, quando você faz essa associação de 6 sessões, você entrega muito mais resultado de 15 em 15 dias. A criodinâmica, geralmente, a gente trabalha de 15 em 15 dias, tá? Então, assim, fantástica. Nunca subestime o poder do seu esforço e da sua dedicação. Cada minuto investido nos seus sonhos é um passo a mais na direção certa. O caminho pode ser desafiador, mas a cada desafio enfrentado te fortalece e te aproxima mais ainda dos seus objetivos. Lembre-se, o tempo é o esforço que você coloca em seus sonhos. Sempre vale a pena. Acredite no seu potencial e continue avançando. Meninas, eu falo o seguinte, hoje o segredo da minha clínica, sabe qual que é? De eu ter uma clínica cheia, uma agenda lotada. Hoje eu só tenho vaga para crio daqui a 6 meses. E sabe por quê? Que é primordial. A gente sempre coloca Deus. Eu nunca deixo... meu noivo está aqui, ele é prova disso. No dia 1º eu não paro com as meninas para fazer uma oração, para convidar Deus para estar naquele mês, direcionar, enviar pacientes, iluminar o trabalho das nossas mãos, o meu mês não é a mesma coisa, eu não sossego. Então, tenham isso na vida de vocês. Se você é sozinha, eu comecei, eu não tinha nem maca, eu pagava para usar maca. Hoje eu tenho uma equipe de 15 pessoas comigo lá na clínica. E eu falo, não tem o segredo, porque eu sempre fui correndo atrás, vai para congresso, vai para outro. A gente passa cada perrengue para estar fazendo as coisas. Estética é sempre muito dinheiro, porque toda hora lança um trem. A gente quer, mas na hora que você para, fala, foco, peraí, o que eu quero para minha clínica? Eu quero que ela seja referência em quê? O que eu vou focar? Como que eu vou começar? Sabe? Porque não é fácil. Muitas das vezes a gente vai precisar refazer o caminho, recomeçar a rota e ir de novo. Mas é com os maiores problemas que a gente tem, são os nossos maiores professores, é aí que a gente cresce. É quando você sabe que você está caindo, é que vai vir algo muito melhor lá na frente, que não é o momento de você desistir. Então, entregue o seu melhor,
sabe? Todo dia primeiro, ser você sozinha, para um momento, independente da religião, faça uma oração, convida Deus para estar ali no seu mês, seja focada, poste resultado. A prova social do seu trabalho é o seu resultado, não é a sua carinha bonitinha no Instagram, é o seu resultado. Então, postem resultado, sabe? Fale daquele tema, olha, a Crio, hoje... Porque muita gente, né, a criolipólise foi resgatada do lixo, né? A Cris trouxe a criolipólise que estava completamente esquecida. Completamente. E ela, ó, resgatou do lixo e trouxe. Então, quando o paciente chega e fala, criolipólise, eu falo, esquece tudo que você sabe de crio. Esquece tudo. Não tem nada a ver. Nada a ver. É uma proposta totalmente diferente. Cada paciente, ele é único e ele precisa ser olhado com o diferencial dele como único. Tá? Então, assim, o tempo que vocês estão aqui hoje é isso aqui, ó, é o esforço que você está colocando nos seus sonhos. Que amanhã vão te fazer ir além. E é um passo de cada vez. Há mais ou menos 5 anos atrás, eu não vinha para os congressos de avião porque eu não tinha condição. Viajava 12 horas para estar num congresso, tomava banho na rodoviária Tietê, lá em São Paulo, para poder chegar de Salto e depois voltar, porque eu não tinha condição de ficar. Minha mãe me dava o dinheiro para mim comer, eu não comia, eu ficava nos estantes comendo os amendoim, porque eu queria comprar creme para levar. E Deus vai esforçando isso. E não desistam, porque a estética é maravilhosa, a gente tem muito paciente para poder transformar, sabe? Quando está ali na avaliação, já olha para aquele abdômen, já visualiza como é que aquele abdômen vai ficar, entregue o seu melhor, não tenha preguiça, porque dá preguiça ficar com o paciente o dia inteiro, no final do dia você não está aguentando, seu paciente não está aguentando, você fala, isso aqui eu vou deixar para lá, mas é aquilo ali que vai fazer diferença no seu resultado. Fazer uma criodinâmica aqui, nossa, meu Deus, é aquilo ali que vai entregar o seu resultado. Foquem. Tá, bastante. Para quem não me conhece, esse é meu Instagram. Eu sempre faço na avaliação, depois me chama e fala assim, eu estava lá, eu quero só a ficha de avaliação. Eu sempre faço na minha avaliação uma roda da saúde. E nessa roda o paciente preenche, sabe? Como é que está a autoestima, libido, como que ele está. E com 90 dias eu dou para ele preencher de novo. Você vê a diferença que você faz na vida da pessoa. Porque às vezes não é o peso, não é o resultado. É muito mais. As maiores transformações são aquelas quando a paciente chega e fala, não preciso tomar mais remédio. Minha saúde mudou. Agora eu tenho mais disposição. Agora meu marido tem ciúme de mim porque ele nem me olhava antes. Agora eu estou confiante. Sabe? Então essas são as maiores transformações que você gera. É o que você vive na sua clínica que não é postado. Que é muito mais. Tá? Então contem comigo para o que você precisar. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Boa tarde. Boa tarde. Quando você fala criodinâmica, você está falando com relação a deixar um tempo na determinada área e mudar ou ir mudando? Não, crioestática é parada. Criodinâmica é quando você está passando nesse paciente. Quando você passa, tá? Então, por exemplo, se eu peguei uma celulite fibrótica, eu vou associar a criodinâmica ao quê? A ultrassom. Faço ultrassom, depois eu venho e finalizo com uma dinâmica. Se eu pego uma paciente que tem uma celulite edematosa, associo a criodinâmica a uma drenagem. Se eu pego um paciente que tem só flacidez, eu passo o aparelho. Quanto tempo de criodinâmica? É o mesmo raciocínio da radiofrequência. Pelo menos 15 a 20 minutos. A máquina água tá pelo menos 20 minutos passando nesse paciente. Aí você vai associar uma corrente, uma argila amarela, o que você tiver. E eu faço de 15 em 15 dias, tanto facial quanto... Tem uma máscara que vocês viram, aí eu fazendo, não ganhei nada com isso, mas é uma da Ecos, uma que é de ovo, cheiro ruim para danar. Faz a criodinâmica, 20 minutos e passa ela. Menina, parece que o paciente fez um lift no rosto. É surreal, fica incrível. Tá? Então, no abdômen, faz a criodinâmica, se o paciente tem muito flacidez e passa ela, de 15 em 15 dias. É surreal. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então, segue lá nas redes sociais. Quero agradecer a HTM. Foi meu primeiro equipamento, foi da HTM, que foi emprestado, que eu não tinha condição de comprar. Eu pagava R$2 a cada uso, porque eu usava ele lá no salão. E hoje estou aqui. Então, é uma honra, tá? Que tenham muito sucesso na caminhada de vocês e acreditem, tá? Obrigada. Uma salva de palmas para a Duda.